Imagine a world where you can watch a movie without a remote, play a game without a controller, all in the comfort of your living room. Para surfar no hype do Nintendo Wii, a Microsoft criou em 2010 um produto não só para continuar com o legado da Nintendo de criar jogos com controle de movimento, e sim para rivalizar, algo que desbancaria o reinado da anterior, e que seria algo que revolucionaria para sempre o mercado dos videogames. A Microsoft queria uma experiência nova no mundo dos jogos, onde você deixasse de usar um controle para você ser seu próprio controle. Everything's in one place. It's simple to use, and the best part is, no controller required. Mas que falhou miseravelmente, por conta de bugs, jogos ruins, falta de conteúdo. E sim, eu estou falando do falecido Kinect para Xbox. Project Natal. Esse foi o nome adotado pela Microsoft, que curiosamente não é pelo fato dele ter sido anunciado em novembro de 2009, que é uma data bem perto do Natal, e sim pelo fato do gerente do projeto ser brasileiro e morar em Rio Grande do Norte. Olha só que loucura, velho. O Kinect seria o console do futuro, tanto que vendeu mais de 10 milhões de unidades em menos de 4 meses naquela época, em 2010. Todo o marketing girava em torno do conceito onde você era o controle. O conceito inovador da Project Natal é o fato de ninguém precisar mais de uma manete para poder jogar. Ou seja, para dirigir um carro, por exemplo, você só precisava estender as mãos e fazer os movimentos do carro, como se estivesse manuseando um volante. Ou, por exemplo, se tivesse um jogo de luta. Era só você fazer os movimentos de karatê, por exemplo. Mas, na prática, será que isso realmente funcionou? Um dos principais problemas que o pessoal mais comentava naquela época era sobre o quão difícil era fazer o sensor do Kinect funcionar em 100%. O que englobava uma série de fatores, como a boa iluminação, o sol não podia estar batendo no aparelho, senão o sensor não pegava em ninguém, tinha que tirar todos os móveis do lugar, porque senão atrapalhava o sensor a pegar a pessoa que estava na frente dele, e também você tinha que contar com um pouco de sorte, do seu boneco não ficar se contorcendo igual um filme do Exorcista. Um outro fator também era a falta de conteúdo. Existiam muito poucos jogos e jogos realmente bons para o Kinect. Jogos de tiro eram escassos, e era o que o pessoal mais pedia naquela época. O pessoal não queria Fruit Ninja, o pessoal queria o Halo, ser o Master Chief, ficar atirando em monstros. Já pensou que massa que seria? Mas no geral, o que o Kinect queria era fazer com que todos os jogos meio que se adaptassem para o jeito de jogar do console. Mas isso não aconteceu por motivos óbvios. Um último fator era de como os jogos eram medianos para baixo. Um ou outro ali se salvavam, como o Just Dance, que explorava 100% das habilidades do Kinect. E os Kinect Adventures, que eram desenvolvidos pela própria Microsoft. Então, eu acho que era impossível desses jogos darem errado. Eu acho que o maior fator dos jogos serem considerados ruins se deu mais pelo marketing, entre aspas, mentiroso da Microsoft, que vendia uma ideia de liberdade. Pô, o Kinect trazia meio que um exemplo de espaço amplo, onde você podia jogar em um plano 3D na vida real e dentro do jogo. Mas em todos os jogos, ou você ficava parado, mexendo os braços, ou andava, entre aspas, apenas para frente e para trás. Eu também não vou tirar a parcela de culpa das empresas que fizeram jogos horríveis. O acessório ele era complexo demais e ele tinha recursos de menos, que limitavam muito as possibilidades para os jogos. Até a empresa que desenvolveu o Kinect Adventures, a Rare, teve dificuldades para poder criar o jogo. E isso tudo foi citado em um site que fez uma notícia sobre o Kinect, a Eurogamer.net. Mesmo com toda essa repercussão negativa com esses problemas, o Kinect continuou fazendo parte do kit básico do Xbox One. O problema foi que, diante do avanço do PlayStation 4, a Microsoft passou a vender o Xbox One sem o Kinect também. Isso tudo em julho de 2014. E essa diferença de ter o Kinect ou não fez o console subir de preço em $100. E o consumidor fala, ué, se eu posso comprar um console, que é o que eu quero, por menos de R$100, é óbvio que eu vou comprar. E isso fez com que o Kinect simplesmente sumisse do mercado. E depois desse tiro no pé que a Microsoft deu, o Kinect terminou de fechar o seu caixão em outubro de 2017, encerrando para sempre a produção deste console. Apesar disso tudo, eu não consideraria o Kinect como um fracasso total. É bom que as empresas tentem inovar em algo,
do que ficar apenas na mesmice para sempre, igual certas empresas do ramo fazem. Eu estou de olho em você, hein? Vários aparelhos do passado que fracassaram, como o Virtual Boy em 95 ou a Power Glove em 89, que até o desenho da Apenas um Show fez um episódio especialmente para ela, com uma piada no final do quanto ela é ruim. Preparem-se, jogadores. Não se perde, deixe o caído. Os professores irão precisar pro resto da vida. A luva que é o máximo. Você é o máximo. Mandaríssimo máximo. O que é esse sentido? Você não viu colegial? Qual o seu botão? É a luva que é o máximo. Você primeiro, Igby. Ah, é. Que legal. Começando. Pontuação. Cara, por que tá parado? Eu sei lá, você digitou o código. Claro que digitei o código. Cara, esse controle não presta. Ou até fora dessa bolha dos games, como a TV 3D e o Blu-ray, foram tentativas de criar algo novo. Eles fracassaram, mas pelo menos eles tentaram. Eles tentaram criar uma nova tendência, seja para aumentar a imersão do usuário, seja para estimular a movimentação, seja para criar uma sensação de você estar em conjunto com a máquina. Tanto que o Kinect e seus irmãos podem ter sido a base do VR que nós usamos hoje. Por mais que seja um produto contestado, ele cumpre melhor com seu papel do que seus antepassados. E ele vai cada vez ficando melhor e melhor, até chegar no momento que alcançaremos o resultado que a gente quer, como criar uma sociedade virtual. E é por isso que o que separa o sucesso do fracasso é a perseverança. Bem, isso é tudo apenas uma reflexão que eu trago sobre como o Kinect realmente ajudou na indústria dos games. Deixem nos comentários o que vocês achavam do Kinect, se ele era tão ruim assim, se você já tiveram ele ou se tiver alguma coisa que os marcaram. E é isso por hoje. Muito obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo. Falou!